A Força-Tarefa do Ministério Público e da Receita Federal desvendou uma rede de ao menos 267 postos de combustíveis e 60 motéis que mascaravam operações financeiras bilionárias. A movimentação foi de cerca de 4 bilhões e meio de reais entre 2020 e 2024, só no setor de combustíveis, além de outros 450 milhões de reais em motéis. A ação ainda focou no esquema de exploração de jogos de azar e comércio de combustíveis adulterados, com utilização de empresas de pagamentos para lavagem de dinheiro, tendo a infiltração do PCC, que é o primeiro comando da capital. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que a ação afeta cerca de 200 postos de gasolina. Essa operação envolveu no plano federal a Receita, que é quem está com a parceria com o GAECO, que é o Ministério Público de São Paulo, como vocês testemunharam na coletiva de hoje pela manhã. Ela afeta alguma coisa em torno de 200 postos de gasolina, né? Uma franquia com quase 100 estabelecimentos, mais de 60 motéis que eram usados para lavar dinheiro, e 14 empreendimentos imobiliários, todos com dinheiro, mais ou menos mais de 4 bilhões de transações financeiras ao longo de 5 anos e recolhimento praticamente nenhum de tributos. O ministro também detalhou os desdobramentos dessa operação. Agora, nós vamos atrás, tem vários fundos já bloqueados, várias atividades já bloqueadas para arcar com o passado. Mas o mais importante disso é colocar esses setores afetados dentro da legalidade, porque vários postos de gasolina pagam seus tributos, têm atividades normais e sofrem a concorrência dessas pessoas. Então o impacto no futuro ele é muito importante, porque você estabelece um fluxo normal de pessoas sérias, empresários sérios, que já não conseguiam mais enfrentar esse tipo de concorrência. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, explicou que as lavagens de dinheiro ocorriam por meio de fintechs e que outros segmentos de negócios vêm sendo observados. A gente está em mais uma etapa dessa operação. Lá, desde o início da nossa gestão, a gente tem falado da inserção do crime organizado nas atividades lícitas e nos preocupava muito a atividade no setor de combustíveis. A gente teve a oportunidade de falar isso em algumas oportunidades, compra de usinas, lavagem de dinheiro por meio de postos de combustível. Hoje a gente está deflagrando mais uma operação nesse sentido. Estão sendo concretos 25 mandados de busca e apreensão em várias cidades do Vale do Paraíba, da Baixada Santista e da região metropolitana de São Paulo. Pessoas que operavam postos de gasolina, operavam motéis, operavam jogos de azar e também lavavam dinheiro por meio de fintechs. Então aquilo que a gente viu no Carbono Oculto é mais um desdobramento, mais uma operação. A gente está fazendo as operações de busca e apreensão, coletando mais material e isso dá insumo para a gente seguir nas investigações e fazer novas operações. Daqui a pouco vai ser feito um balanço sobre o resultado dessa operação, né? O que foi apreendido, quem foi preso. Muitas conexões, ligações fortes com pessoas ligadas ao crime organizado, ligadas à facção criminosa, e a gente vai continuar atuando. Um valor astronômico de evasão tributária. A gente tem aí uma fraude tributária gigantesca. A gente está falando aí de 7 bi que estão sendo bloqueados. E esse pessoal, ao longo desse tempo, pagou em tributos uma parcela ínfima. Então, eles vêm sonegando e lesando o erário, lesando o tesouro aí repetidamente. E é isso que a gente vai botar fim. A gente não vai descansar enquanto não acabar com essa operação criminosa, acabar com as operações de lavagem, a inserção do crime organizado nos negócios lícitos. Não vai parar por aí. A gente está de olho não só no setor de combustíveis, não só nas fintechs, mas em outras atividades, em outras operações que o crime organizado faz. Então nós temos outros negócios aparentemente ilícitos que servem somente para lavar o dinheiro do tráfico internacional de drogas. Então a gente está mapeando cada atividade dessa e a gente vai fazer operação para ir desarticulando
como já foi no caso do transporte coletivo. A gente tem agora a questão dos combustíveis, tem a questão da fintechs, tem a exploração de jogos de azar e tem outros segmentos de negócio que estão sendo aí observados e vão dar margem a operações futuras que vão acontecer. Tem outras operações já sendo montadas contra o crime organizado. Com relação às investigações, elas prosseguem. Ontem a gente teve a expedição de mais um mandado de prisão de uma pessoa que a gente ainda não pode revelar a identidade, e eu tenho certeza que em pouco tempo nós vamos também elucidar esse caso, prender as pessoas, apresentar a justiça e esclarecer a motivação. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrete, explicou que o cerco aos trabalhos do crime organizado vem sendo prioridade. O combate ao crime organizado é prioridade absoluta no governo de São Paulo. Desde o início da nossa gestão, atuamos em estreita parceria com o Ministério Público e outros órgãos de investigação para desarticular redes ligadas ao crime organizado. O Centro de Inteligência da Polícia Militar levantou dados que revelaram o uso de postos de combustíveis e outros estabelecimentos para lavar dinheiro do tráfico, permitindo identificar os envolvidos e bloquear bilhões de reais em bens. Nesta nova fase, cumprimos dezenas de mandados de busca e apreensão em várias regiões do estado. Todo o material apreendido será analisado para avançar em outras investigações. Com a força dessa integração entre Polícia Militar, Ministério Público e demais instituições, seguimos firmes para proteger a sociedade e enfraquecer o crime organizado. A Receita Federal afirma que os estabelecimentos contribuíram para o aumento patrimonial dos sócios parceiros do crime organizado com a distribuição de 45 milhões de reais em lucros e dividendos. Segundo as investigações, o chefe do esquema de venda de combustíveis adulterados é o empresário Flávio Silvério Siqueira, conhecido como Flavinho, suspeito há anos de lavar dinheiro do crime organizado justamente por meio de postos de combustíveis, além de pessoas associadas a ele. A operação também contou com a participação da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Foram cumpridos, portanto, 25 mandados de busca e apreensão. Em 28 de agosto, o Ministério Público e a polícia já tinham realizado a maior operação deflagrada contra a infiltração do crime organizado na economia formal do Brasil. A ação teve como alvo empresas corretoras e fundos de investimentos situados na Avenida Faria Lima, que é o principal centro financeiro ali do país. De acordo com as autoridades, a principal instituição de pagamentos investigada, a BK Bank, registrou 17,7 bilhões de reais em movimentações financeiras suspeitas. Em nota, na época, a BK Bank informou que foi surpreendida com a operação e que conduz todas as atividades com total transparência, observando rigorosamente padrões de compliance. Portanto, Ana Paula Ramos, você tem mais alguma novidade para a gente em relação a essa operação de hoje? Tenho sim, Síria. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele anunciou por conta dessa operação a criação de uma delegacia no âmbito da Receita Federal especializada no combate ao crime organizado. Segundo ele, isso vai ser encaminhado nos próximos dias para o Ministério de Gestão, né, que cuida da criação de novos órgãos na administração federal, mas ele falou que um grupo já atua informalmente ali dentro da Receita Federal no combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro, mas ele acredita que a institucionalização desse combate vai melhorar, vai poder trazer avanços nessa investigação. Que ele fala que afeta não só essa questão do crime organizado, mas afeta a concorrência, né? Porque são postos de combustíveis ali que podem colocar um preço mais baixo, porque ele tem um dinheiro, ele tem uma outra fonte de renda, né? Então prejudica a concorrência, prejudica a vida do consumidor, programas sociais, porque eles não estão arrecadando os tributos e, de uma certa forma, também o orçamento federal. Então, prejudica a vida de todo mundo. Ele disse isso na fala dele. E aí, outra coisa que, só para a gente explicar também, né, como é que eles chegaram, isso foi dentro da Receita Federal mesmo. Eles perceberam que esse esquema que movimentava mais de bilhões de recursos, arrecadava muito pouco de tributos. 0,1% da arrecadação deles que eles pagavam em tributos. Então, foi a partir dessa investigação
da Receita Federal que eles chegaram a esse esquema que envolvia o PCC, lavagem de dinheiro por meio de postos de combustíveis e também fintechs, né, bancos digitais. E isso é interessante porque mostra uma preocupação do governo Lula com o combate ao crime organizado. A PEC da segurança pública que está travada lá na Câmara por conta de uma resistência dos governadores, ela também atua nesse sentido, né? Os governadores, eles são contra porque eles acham que vai haver uma interferência do governo federal nas polícias, que são competência estadual, mas é um tema que vai ter muita relevância nas eleições de 2026. A gente viu aí as falas, já mostra uma disputa também por protagonismo entre o governo federal, né, por meio ali do Ministério da Fazenda, e o governo Tarcísio, que é um provável candidato à presidência da República em 2026. Síria.